Boa noite, irmãos. As crianças já podem passar com seus professores. Amém. Agradeço aí a oportunidade. O Senhor nos abençoe através da sua palavra. Então quero fazer mais uma oração e repartir um pouco da carga que está no meu coração com vocês. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que Tu és suficiente, Senhor. Em Ti está toda a plenitude, Senhor. Tudo o que precisamos, Senhor, está na Tua pessoa, Senhor. Senhor, que Tua palavra seja exaltada, a Tua pessoa seja levantada, Senhor. E que Tu possas falar aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, Senhor. Te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei hoje o texto de Atos 2:40, que é o fim da pregação ali de Pedro, e escolhi esta frase que Pedro está exortando aquela igreja ali, e ele fala da seguinte forma: salvai-vos desta geração perversa. Desde sempre, na vida do homem, após a queda dele no Jardim do Éden, o homem quebrou o relacionamento que ele tinha com Deus. E a partir daí, esse homem ficou então separado de Deus. E o homem separado de Deus, ele faz coisas muito terríveis, principalmente em relação a um Deus que é santo, que é puro. E o homem, ele não se contenta em fazer mal, aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, numa medida, mas ele é progressivo, ele é crescente. E a gente percebe isso na Escritura, desde o Gênesis, invadindo toda a Escritura. Logo no início, a corrupção do homem é tão grande, tão grande, tão grande, que Deus pensa e se arrepende de ter criado o homem. E ele encontra no meio de uma geração perversa Noé. E ele faz uma aliança com Noé, e ele chama Noé. E Noé é um apregoador da justiça naquele tempo dele. E ele consegue resgatar a sua família, mas toda aquela geração pereceu. Porque aquela geração era má e fazia o que era mal aos olhos de Deus. Depois que Noé passa o dilúvio e Noé segue, e a geração e os homens começam a se multiplicar, veja bem, a partir de Noé, e os homens fazem coisas más, fazem coisas terríveis. Deus chama Abraão para andar com ele e fazer uma aliança com ele. E os homens seguem fazendo coisas más. Eu quero ler com vocês o texto que está em Romanos, no capítulo de número 3. Então a gente vai ler alguns textos hoje. Eu gostaria de repartir com a igreja. O capítulo 3, do versículo 9 em diante, eu não coloquei ali de propósito para que a gente trabalhe um pouco a Escritura, mexa com ela e crie o hábito de andar com ela e se apaixone por ela.
porque ela reflete e mostra quem é Deus, o coração de Deus, quem Ele é, quem o Senhor é. Nós não podemos ser uma geração que conhece o Senhor somente através dos cânticos. Hoje cantamos coisas maravilhosas aqui, muitas das quais vamos falar aqui. Mas muitas vezes não conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os cânticos. Precisamos conhecer aquilo porque a palavra reflete quem é Deus. E ao mesmo tempo mostra quem somos nós. No capítulo 3, no verso 9, eu vou ler até o 19, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora. Está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Aqui Paulo está falando da corrupção do homem. O homem sem Deus, ele tem todo esse potencial. E todo esse potencial nós vemos todos os dias. Quando nós acessamos a rede social, quando nós ligamos a TV, quando nós nos relacionamos no nosso trabalho, nós vemos todo esse potencial. Miséria, a boca cheia de maldição, pais que não estão nem aí para os seus filhos, mães que não estão nem aí para os seus filhos, maridos que não estão nem aí para as suas esposas, esposas que não estão nem aí para o seu marido. Há todo tipo de maldição, há todo tipo de concupiscência, há tanta destruição no coração do homem, e ele não busca a Deus, e ele mais e mais e mais se atola na lama do pecado. E o Senhor tem inquietado o meu coração, no sentido que nós, como igreja, nós precisamos levantar a verdade do Senhor em relação à realidade da corrupção humana, para que se evidencie o pecado de todos nós e haja a necessidade do Salvador. Nós cantamos muito lindo aqui, através dos irmãos aqui que ministraram, que Ele foi esmagado, Ele nos resgatou, o seu sacrifício nos dá vida. E nós cantamos e cantamos isso, mas nós temos essa realidade, irmãos. Nós temos a realidade que há 2000 anos atrás, o Senhor, Criador de todas as coisas, veio à terra, num nascimento virginal. Ele veio como um pobre nesta terra. Nós cantamos, não tinha formosura. É o que fala em Isaías 53. Não tinha nada que o atraísse. Ele veio aqui. Ele viveu uma vida santa aqui. Por quê? Não só porque ele queria vir passear aqui para dar uma olhada como é que estava a criação. Não, irmãos. É porque aqui há miséria e morte. É porque aqui há perdição. Domingos atrás, não me lembro se foi no último ou no outro, o pastor Helmut falou aqui sobre João 3,16. Que ele deu o Filho para que não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Agora a grande questão é, o povo sabe desse negócio? Em todas as gerações, o Senhor levantou grandes homens de Deus.
A sua igreja amada sempre teve expressão da sua verdade, para que as pessoas tivessem acesso à verdade. Hoje, muitas vezes, há uma concorrência muito forte com a filosofia do mundo, com tudo que está lá fora, adentrando, e o foco deles, o foco de Satanás, do diabo, para destruir as nossas vidas e destruir a igreja do Senhor, são os jovens e as crianças. Eles querem arrebentar com os jovens e com as crianças. E às vezes nós, como pais, não estamos apercebidos, não percebemos toda essa maldade que existe, esse potencial maligno. Nós precisamos entender essas coisas. Lemos aqui, ele fala aqui, miséria, destruição. Nos seus caminhos há miséria e destruição. Eu conheço pessoas que trabalham em 3 empregos, não tem marido, tem um filho com cada marido, com cada homem, que às vezes nem são seu marido. Há divórcio, há destruição, há mazela, porque nós não ouvimos aquilo que é a verdade. Nós queremos seguir os caminhos do nosso coração, nós queremos andar por prazeres, terrenos transitórios. Jesus adverte sobre isso. Agora, há um tempo atrás, eu perdi o meu sogro. E a gente tem visto constantemente, temos perdido pessoas. Isso traz uma reflexão a respeito de nós. A Bíblia fala que é mais interessante estarmos num velório do que numa festa, porque lá a gente pode ponderar sobre as veredas, os caminhos da vida. Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Então eu preciso preparar, eu preciso estar atento, eu preciso focar naquilo que é importante. Nesse mesmo capítulo de Romanos, no verso 23, um dos versos mais conhecidos do capítulo 3, ele diz assim: todos pecaram, todos precisam da glória de Deus. Todos têm necessidade da glória de Deus. No capítulo 1 e no verso 28, depois de ele mostrar ali claramente que nós somos indesculpáveis, porque Deus está manifesto em todas as coisas. E sabe o que eles estão dizendo no colégio, na faculdade, em um monte de filósofos? Não há Deus, não há pecado. Você pode ser o que você quiser. Isso é mentira. Isso vai destruir a tua vida, vai acabar contigo, vai destruir o teu casamento, vai destruir o teu relacionamento entre pais e filhos, o teu relacionamento conjugal. Você não pode ser. Isso é uma mentira. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu papel. Ele nos estabeleceu o homem como rei e sacerdote do lar, a mulher como uma companheira, uma ajudadora capacitada, idônea para os dois juntos construir uma base sólida, para que as crianças que venham dali tenham estrutura, possam conhecer a Deus, possam viver de uma forma para preparar o caminho para que o Senhor possa entrar nesse novo lar. Entrar no lar, formar lares estabelecidos conforme a vontade de Deus. Não, isso é muito radicalismo. E aí nós vamos se destruindo. E aí a mazela vai entrando. E depois nós estamos com depressão, nós estamos com suicídio, nós estamos com síndrome do pânico, nós estamos com tudo. Mas como pode esse negócio, se o Senhor disse que na sua destra há delícias perpetuamente, que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e que a igreja anda no poder e na alegria e no gozo do Espírito Santo. Como pode esse negócio? Tem alguma coisa que está errada. Olha o que ele fala em Romanos capítulo 1 e verso 28, ele vai dizer assim: e por
haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja bem, qual é o ponto aqui? Eu não posso desprezar a grande oferta que foi cantada aqui. Eu preciso estar atento a isso. Olha, alguém foi esmagado. Mas por quê? No meu lugar. Era eu que tinha que estar na cruz. O Senhor veio e tomou o meu lugar para que eu possa viver por meio dele. Eu não posso desprezar isso, porque o desprezar isso constantemente vai trazer essa realidade na minha vida. O Senhor vai entregar uma disposição mental. Às vezes a gente fica chocado com coisas que nós vemos. Nós olhamos o vídeo de coisas que estão acontecendo pelo mundo, ficamos chocados. Como pode esse negócio? Mas daí nós nos deparamos com esse texto de Romanos. O Senhor tem entregue muitas pessoas a esse sentimento ante Deus para fazer coisas absurdas. Coisas absurdas, irmãos. E nós precisamos nos levantar para reprovar isso. A nossa vida precisa ser um confronto para aquilo que é errado diante dos olhos de Deus. Nós não podemos ser complacentes. Nós não podemos ser omissos em relação a isso. Nós precisamos nos posicionar. Ficar na posição que o Senhor nos colocou. Ele nos garantiu, seremos perseguidos. Não tem como. Mas tem uma maneira de não ser perseguido. É se conformar com o mundo. Tomar a forma deste mundo. Não, está tudo certo, Deus vai entender, Ele sabe da tua fraqueza. E aí nós vamos aceitando o pecado, e o pecado fica se estabelecendo na nossa vida. Não pode, irmãos, porque Cristo morreu para arrancar o pecado de nós. Mas, Gil, nós somos pecadores em algum momento. Sim, como um acidente, como uma falta de vigilância, uma distração. Em algum momento, sim, nós não somos perfeitos. Mas prática do pecado é outra coisa. É quando você assume, sim, eu tenho esse pecado, vou com ele até Jesus voltar. Jesus vai entender. Não vai. Ele não vai. Porque o sangue foi vertido na cruz. Nós não podemos desprezar isso. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja bem como é perigoso. Nós precisamos ser um confronto para isso. Não tem como casar. Eu não posso servir a Cristo e fazer todas as coisas que aqueles que não conhecem o Senhor, que vivem uma vida desagradável a Ele, fazem. Porque eles não têm a consciência de que existe um Deus Santo. E se nós estamos em Cristo, nós temos essa consciência. Amém? Temos essa consciência, irmãos? Eu não tenho. Eu não tenho, Gil, eu acho que eu não tenho. Precisa te arrepender. Precisa te arrepender. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos dar uma lidinha rápida lá. São alguns textos muito preciosos, irmãos. Nós precisamos estar bem atentos em relação a isso. Capítulo 3 de 2 Timóteo, do verso 1 até o 5, vamos ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Vocês viram as coisas que estão fazendo? E estão noticiando como coisas maravilhosas. Vocês viram o que a Madonna fez? Agora teve um outro aí, na Escócia, aí estavam fazendo de novo uma blasfêmia tremenda sobre a pessoa de Jesus. Jovens, nas escolas e nas universidades fazendo isso. Jovens, botando lá um Jesus não binário. Irmãos, isso é uma blasfêmia. Por que eles fazem incessantemente isso o tempo todo sem parar? Porque eles querem tornar isso comum. Eles querem que isso não te choque mais. Eles querem que você entenda, não, é assim mesmo. É o tempo. Não. Nós precisamos nos posicionar. Ele é santo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor Criador. Desobediente aos pais. Ingratos. Nas universidades eles dizem assim: não, teu pai não sabe nada, ele é um ignorante, ele não estudou, ele não sabe, você tem que deletar o que o seu pai falou e prestar atenção no que a ciência fala e o que os pensadores e os grandes filósofos dessa época falam. Veja bem, mas porque sabe, o meu pai realmente ele não sabe muita coisa. Mas veja bem o princípio. Desobediente aos pais. Separar pais, filhos. Veja bem que quando a obra de Deus começa na nossa vida, Ele faz o contrário. Lembra lá no livro, quando termina o livro de Malaquias, Ele diz que Ele converterá o coração dos pais aos filhos. É diferente. Quando o Senhor entra na nossa vida, é totalmente diferente. Ele nos junta. Ele junta o casal. Ele junta os pais com os filhos e os filhos com os pais. Ele junta os irmãos entre si e com o cabeça. Veja como é diferente. Tudo que é fora disso é maligno. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar apercebidos em relação a essas coisas. Desafeiçoados e implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Foge desses. Está aí um bom conselho. Cuidado com a tua vida, ela é preciosa. Jesus derramou o sangue dele por você. Você tem uma oportunidade incrível no dia de hoje. Você precisa fazer uma autoavaliação e peça ajuda do Espírito Santo. Senhor, veja se há em mim um caminho mau. Sonda, Senhor, a minha mente e o meu coração e veja se em mim há filosofias vãs, raciocínios, coisas que destroem, que resistem à palavra de Deus em mim. Faça essa reflexão, meu querido. Não, Gil, mas é que essas palavras aí é para o povo ainda que não conhece a Deus. Então, realmente, eles precisam se arrepender dos seus pecados, receber a Cristo e ser feliz. Sim, é verdade. Mas a palavra de arrependimento é para nós também, irmãos. Você lembra das 7 igrejas da Ásia que estão lá no Apocalipse? Para cada uma delas, com exceção de 2, o Senhor olha para aqueles irmãos e Ele diz: olha, eu tenho contra ti isso, arrepende-te, porque senão você vai perder. E nós não queremos perder. Numa delas ele diz assim: olha, guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. Os ladrões de coroa estão aí, irmãos. Todos os dias estão aí. Dando ênfase ainda nisso em Lucas, no livro de Lucas,
no capítulo 13. Uma coisa muito interessante ali. No capítulo 13, do verso 1 ao 5, diz assim, de Lucas, ele diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturava com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Jesus falando: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas, porque sobreveio essas coisas sobre eles? Daí ele fala: não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Caiu a torre sobre eles. Ah, mas caiu porque eles eram pecadores, porque eles mereceram, porque eles plantaram isso, porque... Não. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Todos. Nós precisamos focar naquilo que é importante. No texto de Lucas 12, pouquinho aí, está pertinho, está fácil. Ele fala uma coisa incrível. Ele fala no capítulo 12 e no verso 1 ali, ele está dizendo assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E ele diz o que é o fermento. Ele diz hipocrisia. Duas caras. Uma coisa por dentro e outra por fora. É a coisa que eu tenho mais temor. Tenho temor demais desse negócio. De parecer uma coisa que eu não sou. Porque o Senhor disse assim: cuidado com esse negócio. Fiquem atentos a isso. Daí ele diz no verso 2 do capítulo 12, ele disse: nada há encoberto que não venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido. Veja bem, Jesus está falando isso. Então não adianta eu botar uma estampa bonita, uma cara legal de discípulo, de crente, de batista, de assembleiano, seja lá do que for, e pagar de santo, se eu não sou. Se há pecado escondido dentro de mim, se eu estou pecando mesmo, fazendo aquilo que desagrada o Senhor, ninguém sabe, mas eu faço. E eu ouvi um pastor que disse que está tudo bem. Não está. A Bíblia diz que não está. Eu preciso tirar esse negócio para frente. Esse negócio vai me matar. Ele vai acabar comigo. Ele vai me destruindo de dentro para fora. E vai me separar de Deus. Então, o mais importante que eu preciso é olhar para Cristo. Olhar para o seu sacrifício. Sabe que Ele é gracioso, perdoador. Nós precisamos nos achegar a Ele com um coração sincero, dizendo: Senhor, eu pequei. Irmão, eu pequei. Esposa, eu pequei. Me perdoa. Me ajuda a me arrepender. Eu quero me arrepender. Não sentir apenas tristeza pelo pecado, que é remorso, mas o arrependimento, que é uma mudança clara de direção. Eu estava indo por aqui. Agora, através do arrependimento, eu entendi, eu vi, o Senhor moveu em meu coração. Eu não vou mais por aqui, eu vou por aqui. Esse caminho. E o Senhor vai falar atrás de nós, dizendo: ó, esse é o bom caminho, andai por ele. Aleluia. Colossenses, no capítulo
1. Já estou mais para terminar aqui, irmãos. Fiquem tranquilos aí. Às vezes, nós gostamos sempre de ouvir uma mensagem, né, descontraída, um tanto mais, parece que leve, mas nós precisamos falar disso, irmãos. Isso é sério. A nossa vida depende disso. Cuidado com isso. Colossenses, capítulo 1. Verso 15 até o 19 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criados todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Veja bem, porque eu quis trazer esses textos aqui agora? Vou mostrar quem é Cristo. Não é o que eles estão falando. Ele é o Criador. Eu agora, quando vindo para cá, parei ali no mercadinho do Senhor, na calçada, e peguei uns araçá maravilhosos. Araçá maravilhoso. Não foi criado por nenhum homem. Não foi desenvolvido por cientistas, foi criado por Ele. Nele tudo subsiste. Você que está aqui, cada célula do teu corpo está sendo sustentado pelo poder dele. Um funcionamento impressionante, que eles estão tentando descobrir como que funcionam. É anos e anos e anos de estudo para tentar entender algumas coisas, porque é perfeito. Deus fez isso. Ele é poderoso. Hebreus, no capítulo 1, diz o seguinte. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todas as coisas, inclusive o araçá. E você? Ele fez o araçá maravilhoso, a goiaba, melancia, né? E fez você. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cantamos isso. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você é sustentado. Sabe por que você acordou hoje de manhã e deu aquela respirada gostosa e acordou? Por causa que Ele sustenta você. Porque a misericórdia dele se renova todos os dias. Sabe por que o ímpio fez isso? Por causa da misericórdia. Porque se fosse pela justiça, ele seria morto na noite. Porque não o que nós merecemos sem a misericórdia e graça dele. Porque somos pecadores. Ele é o resplendor, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! No Evangelho de João, vamos lá, estamos acabando. Não fique impaciente, porque às vezes ficamos horas e horas numa série na Netflix, que é uma porcaria, na sua maior
quantidade. E às vezes não temos paciência de ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos lá, pessoal. João, capítulo 1. Texto extremamente conhecido, mas eu quero lembrar, trazer aqui. Tem uns absurdos acontecendo e nós precisamos estar lembrando isso. No capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. No verso de número 14 do mesmo capítulo, ele diz assim: João, ele que andou juntinho de Deus, ele que recostou a sua cabeça ali no peito do Senhor, ele diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar para isso. Nós precisamos vivenciar isso, saber quem é o Senhor, e nós precisamos andar com Ele, para que essa expressão que houve na vida do apóstolo João também, nós possamos dizer: olha, eu ando com Ele, e eu conheço a sua glória, e eu sei que Ele é o Filho de Deus. Não importa o que falem, não importa quanta maldade, fel, desgraça saiam e as blasfêmias venham, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que os grilhões da morte não puderam retê-lo, porque Ele não tinha pecado, e Ele foi ressurreto pelo poder de Deus. Irmãos, nós precisamos pensar nisso, foco naquilo que é importante. No capítulo 12, nós não lemos aqui, no capítulo 12 de Lucas, ele fala de um homem que está assim focado, dizendo assim: olha, sabe o que acontece? Está tudo muito certo, está tudo muito bom, o meu negócio bombou, a lavoura está ótima, o investimento deu certo, a coisa está maravilhosa, eu tenho lá no banco, lá, eu acho que eu vou pegar e vou abrir mais umas 2 contas em outro banco, porque já não cabe tanta grana lá nesse negócio. Eu vou fazer o meu investimento lá maior, e vou aproveitar agora, vou me aposentar e vou curtir a vida. E o Senhor fala: louco, tu não sabe que esta noite vão te pedir a tua alma? E o que tu preparou é para quem? O que ele está falando? Ele está falando de foco. Ele não está dizendo que não é importante trabalhar, que não é importante fazer bons investimentos, que não é importante prosperar e aplicar os princípios que falam a respeito disso, mas tem um foco, tem coisas que são mais importantes. Há uma preparação na nossa vida. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês, irmãos. Eu queria pedir para os rapazes aqui da música aqui, nós vamos cantar um cântico aqui, e eu pedi para você colocar de pé, e para que você faça uma reflexão. Você pense, toda essa imundície, dessa maldade que está aí fora, nas redes sociais, nas filosofias humanas, nessa coisinha de autoajuda e toda essa frescurada toda aí, nós precisamos de ajuda do alto. Não é nós, é do alto, é Ele que precisa estar em nossa vida, Ele precisa comunicar, e nós precisamos responder a esse chamado dEle. Então nós vamos cantar um cântico aqui, os rapazes vão cantar um cântico aqui. Feche seus olhos, ore a Deus, faça uma avaliação, peça para o Senhor falar contigo, e depois nós vamos orar.